Olá, boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 13 de maio, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Delona. Olá, você que nos acompanha pela TV AL. Lembrando que você pode acompanhar o Conecta pelo sinal aberto da TV AL, que está disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda a opção pelo nosso canal no YouTube. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido também pela rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. A gente começa a edição de hoje do Conecta falando da reunião realizada na manhã dessa terça-feira pelos deputados que integram a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Eles analisaram e aprovaram alguns projetos que seguem tramitando aqui no Parlamento e um desses projetos aprovados hoje na comissão busca evitar o desperdício da merenda escolar aqui em Santa Catarina. Projeto de autoria do deputado Márcio Machado que busca dar uma destinação para as sobras da merenda escolar aqui no estado. Isso, Delona, uma pauta muito extensa hoje da Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai destacar alguns projetos, entre eles esse que a Delona acabou de falar, que trata dessa destinação do que sobrar, por exemplo, da merenda escolar. Antigamente existia uma série de problemas com relação a você destinar a sobra de comidas, chegava a ser até proibido em algumas circunstâncias. Há uma lei federal que foi promulgada em 2020 que abriu possibilidades. Esse projeto de lei de autoria do Márcio Machado vai tratar especificamente da questão da merenda escolar, fazendo com que esse excedente, tanto de refeições prontas, como de eventualmente produtos que não vão ser utilizados, mas estejam dentro do prazo de validade, possam ser doados para famílias de baixa renda. Claro que os critérios de doação, o modelo, isso aí seria definido em algo posterior. Porém, o projeto base é esse, de tratar essa destinação. É um projeto que ainda tem que passar por mais 3 comissões antes de chegar aqui no plenário. Então, como o Marcelo falou, projeto aí que busca evitar o desperdício de merenda escolar aqui em Santa Catarina, garantindo uma destinação para famílias carentes aqui do estado. Projeto de autoria do deputado Márcio Machado, do PL, e que teve como relator na CCJ o deputado Fabiano da Luz, do PT, o Partido dos Trabalhadores. E o deputado Fabiano da Luz conversou com a nossa reportagem sobre essa iniciativa. Acompanhe. Hoje, tudo aquilo que sobra da merenda escolar é jogado fora, é jogado no lixo, não pode ser distribuído, não pode ser dado para ninguém. E o projeto fala que se porventura, no final do dia, sobraram alimentos e esses alimentos estão bons, nada mais justo do que a escola poder entregar para famílias de baixa renda, para pessoas com necessidades, para que elas tenham acesso a esse alimento. Nós estamos no mundo lutando para combater a fome. E, ao mesmo tempo, todos os dias nas escolas estamos jogando o excedente dos alimentos no lixo. Então, por que não aproveitar esse alimento e matar a fome daquelas pessoas que necessitam? Por isso que o projeto tem uma constitucionalidade, porque ele é amparado nas leis de combate à fome, que também as quais nós defendemos. Bom, o projeto, então, segue tramitando aqui no Parlamento, como o Marcelo destacou, também mais 3 comissões, antes de seguir para votação aqui em plenário e posterior sanção pelo governo do estado. E ainda durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã dessa terça-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei que busca fazer com que os hospitais sejam obrigados a divulgar boletins médicos diários falando da situação dos pacientes internados aqui em Santa Catarina. Não que não haja essa divulgação, evidentemente que ela ocorre, mas o objetivo é criar um instrumento legal que garanta o direito ao paciente, aos seus familiares interessados, de saber a questão do estado do paciente, a condição clínica, durante o período em que durar a internação. É claro que detalhes de como isso se daria serão definidos posteriormente, porém, o intuito é garantir esse direito, tanto do paciente quanto da família do paciente, inclusive saber para quem vai ser divulgado esse boletim médico indicando o estado de saúde dessa pessoa. É um projeto que passou pela Comissão de Constituição e Justiça, é a primeira comissão, tem mais 3 comissões também, antes de chegar aqui no plenário, tem que passar por essas 3 comissões. Projeto de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, então, que segue tramitando também aqui na Assembleia Legislativa. E o Parlamento realizou também um seminário estadual sobre fibromialgia, aqui em Santa Catarina, trazendo representantes de associações de pessoas que sofrem com essa doença que não tem cura e ela causa uma grande dor muscular no corpo inteiro, afeta muitas pessoas aqui no estado, principalmente mulheres, né, Marcelo? A dor talvez seja a característica mais conhecida da fibromialgia, mas ela tem vários outros sintomas, afeta o sono, partes do corpo ficam extremamente sensíveis e é algo realmente que incapacita a pessoa para o trabalho, para as atividades básicas do dia a dia.
Por isso, a Assembleia realiza neste mês de maio, que é o mês roxo em relação à conscientização sobre a fibromialgia, este evento, esse seminário que permite com que haja discussão do que há de mais moderno, do que há de mais atual sobre o tratamento da fibromialgia, que é uma doença crônica e incurável, não há cura, inclusive às vezes até de difícil diagnóstico. Esse evento, que foi realizado por intermédio da Comissão de Saúde aqui na Assembleia, também mostrou que nós temos uma expectativa de que só em Santa Catarina, com base em dados clínicos, 100 mil pessoas sofram, que saiba, né, sofram de fibromialgia. Pode ter muitas outras que não foram diagnosticadas e não sabem que tem a doença. Eventos como esse ajudam a trabalhar nesse sentido. Isso, 100 mil pessoas, a maioria mulheres, porque pelos cálculos das pesquisas, a cada 10 mulheres, apenas um homem sofre de mialgia. Então, ou seja, um homem para cada 10 mulheres. A gente acompanhou esse seminário realizado aqui pela Assembleia Legislativa, marcando então essa divulgação referente ao Maio Roxo, de divulgação sobre a fibromialgia aqui em Santa Catarina. Conversamos com Cleia Gisele, que é presidente da Associação Catarinense de Portadores de Fibromialgia, também com o deputado Maurício Peixer, do PL, que foi o proponente desse seminário, e com o deputado Neudi Sareta, do PT, ele que é o presidente da Comissão de Saúde, que foi a comissão responsável por organizar esse evento aqui promovido pela Assembleia Legislativa. Acompanhe. É para mostrar para a população catarinense, para os executivos, né, os gestores municipais, até o estadual, a importância de que o impacto dessa doença para nós é grande, né? É muito grande. E a gente precisa mostrar à sociedade que mesmo invisível, a dor é impactante. A partir do momento que eu entrei com a lei que enquadra a pessoa portadora da fibromialgia como PCD, pessoa com deficiência, isso tornou visível a doença e também fez com que muitas pessoas tomassem conhecimento dela e o que é a fibromialgia. E a partir daquele momento fizemos também a carteirinha da pessoa com fibromialgia, só que precisa avançar muito porque é uma doença ainda muito desconhecida e muito difícil de entender. E elas reclamam muito da discriminação que sofrem. Mas queremos avançar mais. Principalmente nós temos que entrar na capacitação de profissionais nas cidades, nos municípios, no atendimento. Há diversos anos, na Comissão de Saúde, temos dado voz às pessoas com fibromialgia. As ações que foram feitas ao longo desses anos, tanto legislativas quanto de outras formas, fortaleceram e trouxeram a público a necessidade de políticas públicas voltadas especificamente para as pessoas com fibromialgia. Portanto, essa evolução foi importante, tanto é que temos leis que reconhecem de forma muito clara isso, e esse seminário também é mais um momento para dar visibilidade ao assunto e também para trazermos mais ações concretas que possam ajudar os pacientes de toda Santa Catarina. A cobertura completa sobre esse seminário sobre fibromialgia aqui no estado já está na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Agora a gente fala um pouquinho das redes sociais aqui do Parlamento e também dos deputados aqui da Assembleia Legislativa com a nossa colega Camila Borges. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Delu, Marcelo. Olá para você que nos acompanha. Dos destaques das redes sociais dos deputados, nós separamos um post do deputado Matheus Cadorim, do Novo, em que ele fala sobre o lançamento do Programa Catarinense de Saneamento que aconteceu na semana passada. O Matheus Cadorim explica que Santa Catarina tem uma baixa cobertura de esgoto e que esse programa, lançado em conjunto com o deputado Napoleão Bernardes e também com o Rodrigo Minotto, busca trazer mais eficiência para esse serviço, garantir mais sustentabilidade e preservação ambiental. Se você quiser acompanhar mais informações sobre esse programa e também sobre as ações do deputado Matheus Cadorim, basta segui-lo no seu Instagram, @cadorim.mateus, lembrando que Cadorim é com N e que Mateus é com TH. E dos destaques das redes sociais aqui da Alesc, nós separamos um post sobre a participação da Assembleia Legislativa nos preparativos para a COP30, que vai acontecer em novembro, em Belém do Pará. E a Assembleia foi representada pelo deputado Mauro de Nadal, do MDB, em uma reunião do colegiado de todos os representantes das Assembleias Legislativas aqui do Brasil. Aqui na Alesc foi lançada uma frente parlamentar de preparação para essa COP30, em que deputados de vários partidos estão pensando e planejando como pode ser feito um modelo de produção sustentável aqui na agricultura catarinense, que respeite o meio ambiente, que também promova essa preservação.
estão sendo feitas essas discussões e o deputado Mauro de Nadal está representando a Alesc. E se você quiser acompanhar mais informações sobre como foi esse encontro entre os vários representantes das Assembleias Legislativas aqui do Brasil, basta nos seguir nas nossas redes sociais, no @AssembleiaSC, onde também estão postadas várias informações sobre as ações feitas aqui na Alesc. Ok, Camila, lembrando que esse evento acontece esse ano ainda aqui no Brasil e a gente segue acompanhando então a participação dos parlamentos, inclusive aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigada então pelas informações dos deputados e também das redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E o parlamento realizou também uma audiência pública falando sobre educação indígena aqui em Santa Catarina, reunião que contou com participantes de várias aldeias aqui do estado e apontaram vários problemas, inclusive de infraestrutura nas escolas, material didático e até falta de professores. Os participantes das 3 etnias que são mais conhecidas aqui no estado, os Caingangue, Xoquengue e Guaranis, eles participaram dessa audiência que foi solicitada pelo deputado Marquito e realizada pela Comissão de Educação. Basicamente, além desses problemas que a Deluana apontou, existe realmente uma queixa muito grande de que não há condições dadas hoje pelo Estado para o exercício da educação indígena, para que isso ocorra em escolas indígenas, que seriam escolas bilíngues, que não só alfabetizariam em português, mas também permitiriam a preservação dos hábitos, dos idiomas, dos costumes desses povos originários. Vários encaminhamentos foram definidos durante essa audiência. A gente vai citar alguns aqui. A realização, por exemplo, de uma audiência na Secretaria de Educação para saber o que pode ser feito para resolver esses problemas. A instituição de um Fórum de Educação Indígena, do qual a Assembleia e outras entidades vão fazer parte. Concurso público para contratação específica de professores indígenas. Levantamento da situação em todas as unidades e a criação de um grupo de trabalho permanente que possa trabalhar em torno do que é melhor para resolver essa questão, que afinal está prevista na legislação, é um direito que assiste os povos indígenas, os povos originários, é o termo mais adequado. A nossa equipe acompanhou essa audiência pública realizada aqui pelo Parlamento, conversou com a deputada Luciane Carminati, que é a presidente da Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, conversou também com o Davi Martins, que é o vice-cacique da aldeia Itanhaém, e com o deputado Marquito, que foi o proponente dessa audiência pública realizada aqui pelo Parlamento. Eles falaram um pouco sobre essas questões envolvendo a educação indígena aqui em Santa Catarina. O que nós percebemos hoje nas visitas que faço às escolas indígenas é que a educação indígena está abandonada no estado de Santa Catarina. Nós não temos um suporte pedagógico, nós não temos um olhar respeitoso sobre os povos indígenas, a sua cultura, tradições, linguagens, e nós não temos uma priorização também nas estruturas físicas, na alimentação, no material didático. Questão de próprios falta de laboratórios, de informática ou biblioteca, que as crianças veem isso na televisão, os pais veem, e a gente não tem, nas escolas indígenas não tem. E eles perguntam por que será que não tem, né, se as outras escolas não indígenas têm. Então é uma preocupação grande que a gente vem trazendo. Durante o exercício desse mandato, desde o início de 2023, eu tenho visitado algumas escolas indígenas pelo estado, nas 3 etnias. Nós temos 30 unidades escolares estaduais em territórios indígenas e também fora do território, mas que atende a população indígena. E a gente tem encontrado muitos problemas. A gente tentou por 2 vezes, já fizemos reuniões na Secretaria do Estado de Educação, saíram encaminhamentos e eles não foram cumpridos e por isso a necessidade de fazer a audiência pública. A gente foi no último recurso à audiência pública. A cobertura completa também dessa audiência pública está na nossa agência de notícias www.alesc.sc.gov.br. E nessa semana, a Assembleia Legislativa realiza mais uma edição do programa Estágio Visita, um programa que busca estudantes universitários para conhecerem o Parlamento Catarinense. Eles ficam aqui durante 4 dias, acompanham reuniões das comissões, votações em plenário, conhecem um pouco mais de como funciona o Parlamento. São 80 estudantes de 42 cidades nessa edição. É a 9ª edição e pela primeira vez desde que o Estágio Visita foi lançado, nós temos a presença de todas as vagas disponíveis, ou seja, 80 vagas disponíveis. Nos anos anteriores veio uma crescente e esse ano atingiu 80 estudantes universitários, como disse a Deluana, de vários municípios do estado, de vários cursos universitários, que vão viver aqui o dia a dia de um deputado. A exemplo que já ocorre em outros projetos desenvolvidos pela Escola do Legislativo, como é o caso, por exemplo, do Parlamento Jovem, esse voltado
para estudantes do ensino médio. Esse, o estágio visita, é para estudantes do ensino superior. Eles participaram ontem de uma aula inaugural que tratou da questão da importância da paz dentro das escolas, a construção de uma cultura de paz, de cidadania, como forma de prevenir eventuais casos de violência escolar que a gente sempre relata aqui. E no decorrer da semana eles têm uma série de atividades aqui na casa. Isso, a gente acompanhou esse início desse programa, dessa edição deste ano aqui na Assembleia Legislativa. Conversamos com Alexandre Fagundes, que é o diretor da Escola do Legislativo, também com Roberto Lamari, presidente da Associação Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, o João de Jesus, que é um dos estudantes participantes, ele que é estudante de Administração Pública, e uma outra estudante, a Mariana Martins, que é aluna de jornalismo aqui em Santa Catarina. Todos eles falaram um pouco mais sobre a importância desse programa Estágio Visita, desenvolvido aqui pelo Parlamento Catarinense. A gente aproxima o parlamento da sociedade catarinense, fomentando a democracia e exercitando a cidadania dos nossos jovens. E quando a gente provoca isso nos nossos jovens, a gente está preparando o futuro da nossa sociedade, uma sociedade preparada para discutir os seus problemas e encontrar os seus melhores encaminhamentos. E a gente precisa criar uma nova massa crítica, novos jovens que se interessem pela política, né, por interesse pela educação, pela cidadania, pela politização. Não é a partidização, mas é a politização, né, conhecer de participação política, dos conceitos de democracia. Então é extremamente importante que a gente tenha jovens e que esse trabalho seja feito. Um grande programa para os jovens catarinenses, para a juventude que está vindo, o futuro do nosso estado de Santa Catarina. Então eu vejo que esse programa é muito especial, muito importante para a formação dos nossos jovens de hoje. Vai me agregar muitas coisas na minha vida, porque eu acho que a política é um lugar onde tem que inserir jovens, porque os jovens são o nosso futuro. Lembrando que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube, o Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você acompanha mais informações do Parlamento nas nossas redes sociais, @Assembleia SC. Uma boa tarde para todos.